Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, este foi seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias o homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que leva a escrever essa carta a seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o início desta carta. Não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente, para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo diz se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe e de sua avó Lloyd. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo desta carta, enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa em esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça firme nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas diante da qual Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o jovem Timóteo, mas não era a hora de se entristecer. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, sempre perseguido, mas não era a hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira possivelmente tímida e inseguro, mas não era a hora de se ensimesmar, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo ou fora de tempo. E é como se Deus segredasse o ouvido de Paulo sobre os dias de hoje, os dias que viriam. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar um tempo em que não suportarão a sua doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas. Vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego. Que troca infeliz a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Timóteo insiste: Timóteo, eles podem, ele não. Seja sóbrio, pregue o verdadeiro evangelho e venha sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. E o abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se posicionar em favor de Cristo, assumindo sua vocação. Outra razão oferecida por Paulo era sua morte iminente, ou, como ele gostava de figurar, a sua oferta de libação. Os rituais e sacrifícios praticados no Velho Testamento incluíam essa tal oferta de libação, que seria um momento em que o altar, sobre quais os animais eram lavados por algum líquido, geralmente vinho ou óleo. O aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando ao fim da cerimônia. Essa foi a figura usada por Paulo
para descrever a sua morte. Ele não desenha essa tela com cores densas e escuras, mas com um vivo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto. Sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não. Sua morte rima com o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo a Timóteo: venha sofrer comigo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga-me Marcos, ele me é útil. Traga-me uma capa e os meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente para que o marinheiro abandone a segurança de seu navio e se lance com ele ao mar. Vem depressa, Timóteo, abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Na verdade, nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa, Timóteo. E aí eu te pergunto, por que a pressa? Paulo vai dizer que em primeiro lugar Timóteo deveria se apressar, porque Demas, amando o presente século, o abandonou. Este é o mesmo Demas, vocês devem conhecer, que foi citado na carta aos Colossenses, ao lado de Lucas. Certamente um companheiro na jornada paulina. Depois, ele foi citado novamente em Filemão, como um cooperador de Paulo. E aqui,
encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujão. Agora vejam, se Demas abandonou o evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nobre do evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer de sua carne e beber de seu sangue. Como Timóteo permaneceu, como eu poderia permanecer? E aí Paulo lembra a Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. E foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã. E eu preciso te dizer, como mais eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai dizer que Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e nesse caso eu preciso te lembrar que não é abandono de fé. Se trata de desdobrar-se em tantos quanto podia, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram os ceifeiros. E os poucos que ali ainda se mantinham fiéis ao evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo diz: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando da igreja aí em Éfeso, mas sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir o seu lugar. Vem, por favor, porque os campos estão brancos. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Embora eu tenha crescido na igreja, nunca vi missionário nenhum dar testemunho de que seu campo está cheio de mão de obra. Na verdade, é o contrário que a gente vê. Porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta e completa dependência, rogando ao Senhor da seara que envie trabalhadores depressa. E aí eu preciso te lembrar que a obra de Deus sempre vai ser maior do que eu me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes extremamente inflexível. No começo da sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os milindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final da sua jornada, como um dos seus últimos pedidos, ele pede a Timóteo: traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. E aí eu preciso te perguntar hoje: algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe. Dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere. E vê bem se no fim das contas ele não acaba sendo útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina que eu trato aqui fica ainda mais evidente na próxima frase: traga uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio e sente falta. E eu preciso perguntar para você que está me ouvindo hoje: seriamente, você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você, te prometendo um evangelho de glamour, mas olhe bem aqui: o maior missionário da igreja está terminando os seus dias assim, preso, com frio, pedindo para que alguém lhe traga uma capa e alguns livros. E eu preciso te lembrar: lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas do próprio Pai. Eu preciso te perguntar: você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que estando aqui, nesse lugar, você está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para que algum amigo distante te traga uma capa e alguns livros? Uma certa voz antiga disse uma vez: Deus, se tratas assim os seus amigos mais próximos, não me admira que tenhas tão pouco. Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias. Mãos cansadas, desanimadas,
sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, te dás sem fugir, esvaziam todo o barco de tudo de si, pois a sua canção não carrega a dor de quem se vai, e em seu Coração guarda a fé que o fez encontrar paz. mãos calveiro, frio do inverno, Não perdem sorrir. aquecida Pela graça torno a repetir. dor nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma se compara Com a glória por vir. dor nenhuma, alma nua, tô chegando aí. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão aqui, onde ele fala sobre a traição de Alexandre e do abandono que sofre durante a sua primeira defesa, demonstra um nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Quanto ao velho Paulo, prepara o seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério. Ele poderia dar vários conselhos quanto ao assunto era sofrimentos e perdas. Ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Ele poderia falar sobre a dor das chicotadas ou dos aprisionamentos nas argolas aí das masmorras. Ele podia falar para Timóteo sobre naufrágios, apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso poderia sobrevir também a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância no fim das contas é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo o nosso Cristo teve que passar por um amargo anoitecer de um beijo amigo que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Ao que tudo indica, segundo alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente com quem Paulo poderia ter contado durante seu primeiro julgamento. Mas ao invés de oferecer ajuda, como no caso de Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor durante sua defesa.
E como se não bastasse, lá está o velho Paulo, lançado feito um animal amarrado diante de sua presa. Se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao seu redor, encontra os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até os curiosos, mas não encontra sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo seus dias mais difíceis, em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar do sofrimento de Cristo, se vê agora como ele em sua cruz, abandonado por seus amigos. Quem de nós suportaria essa pressão, sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar na sua própria jornada? Valeu a pena, Paulo? Vê bem aí ao seu redor, gastou sua vida em favor de tanta gente, abraçou tanto por aí, e no dia de sua terrível dor, quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, Paulo? E a pergunta volta para você. Você quer esse evangelho? Olha bem para esse texto e me responda. Quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias da sua jornada como o velho Paulo, como seu Cristo? Olha bem, veja bem, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera de grande estima. Se o seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos, talvez aquela tão sonhada promoção na carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar a sua cabeça de uma forma bem estranha a princípio. E é bem possível que você tenha que reconfigurar sua postura pública e privada. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo. Você pode chegar sim ao ponto de estar sozinho escrevendo para algum amigo distante: ei, me vi uma capa em alguns livros. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que ele acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança numa revolta, afinal de contas. Não, era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, na rocha inabalável que é Cristo. Por isso a insistência. Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer daquele lá te trair, do outro te machucar. E na verdade vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não. A verdade verá em liberdade a
seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro. Cada um desespero, só se abraça é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Oh, 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 na escuridão. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, sei dos outros, tu, porém, eles podem, tu, porém, vão ser muitos, tu, porém, ser fiel até o fim, só vem. Traz a capa e também livro, amigos e só vem. Eu tô sozinho, tu, porém, ser fiel comigo. E se perder tudo que tu tens, aí se alegra então por saber Deus tá aí. Na realidade subversiva do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida e o choro às vezes ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dando que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter, e sucesso para a gente é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível de seu esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo e doente, ele vive, na verdade, seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele desescapuliu uma pequena e bela canção de louvor. A ele seja a glória para todos sempre, amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Como eu disse, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. Estamos caminhando para as últimas palavras dessa carta, as últimas palavras registradas do grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com você. Como chega ao fim um homem que percorreu a jornada em nome de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito.
Antes, saudações e gratidão sejam exaladas por meio de suas palavras. Ele faz menção de amigos queridos com quem dividiu momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, que já haviam partilhado estrada missionária com Paulo. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o animava muito. Cita Erasto também, possivelmente tesoureiro na igreja em Corinto. Uma igreja que, convenhamos, parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. Como chega ao fim o homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nos seus últimos dias da sua jornada? Bem, Paulo estava fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. E é quase como ver a Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim, reservando algum momento para cuidar de sua mãe e do seu discípulo mais novo. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cristo entregou o coração partido de sua mãe aos cuidados de João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados do seu discípulo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora de sua dor? Paulo pensou. Cristo também. Porque na realidade do evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para citar cuidadosamente nomes daqueles que, muito provavelmente, são seus últimos frutos. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. É como quem diz: se você chegar aqui, Timóteo, e eu não estiver mais, procure por esses novos convertidos. E aí nós chegamos de fato no fim. Para quem acompanhou a jornada cinematográfica de Frodo e a Sociedade do Anel, lembra muito bem da cena comovente que foi a despedida que esse pequeno e corajoso hobbit com seus amigos. Mas o momento mais emocionante, foi o último abraço. Frodo olha compassivo para o seu companheiro de jornada Sam, e em silêncio solene, os dois parecem reviver toda a aventura que os tirou do condado e os levou até ali. E é precisamente nesse ponto da história de Paulo e Timóteo que chegamos. Nas próximas frases são o último abraço de Paulo em seu filho Timóteo. E ele poderia fazer votos de que Timóteo fosse muito bem na vida, tivesse muitos amigos e tudo mais. Mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não. Porque morte para Paulo é lucro. Lembre-se, na realidade do evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha a sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus, desesperado, com um espinho que me aferroava a alma. Mas Deus me disse: Paulo, não se preocupe não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você: o favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. Que a graça seja com vocês. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta. Descansou o apóstolo eternamente. Missão cumprida. Seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno. Mas a pergunta que deve ser feita a todos vocês, a todos aqueles que se propuseram a sair de casa e estar aqui nesse lugar, aqueles que tiraram um pouquinho do seu tempo, assim como Paulo fez em toda a sua história, em toda a sua jornada. A pergunta é: se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Se eu perder tudo que tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti.
amor por mim. Seu sangue sobre